Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago mais esse vídeo de respostas deste canal. Faça sua pergunta, eu respondo, apóstolo Erasmo. Tá bom? Então nós vamos para a primeira pergunta deste vídeo. Maurício, profeta de Deus. Pastor, eu antes de me inscrever no canal Bíblia Chave do Céu, eu era inscrito nos caça-fantasmas. Só vivia chamando palavrão. Não gostava dos pastores. Achava eles ladrões por causa do dízimo. Olha eu hoje como estão as coisas na minha vida. Não chamo palavrão como antigamente. Isso depois que me inscrevi no canal Bíblia do Chave do Céu, graças a Deus, glória a Jesus. Eu moro na zona rural de Araci. Quando vou à roça sozinho, fico até pregando para mim mesmo, falando dos versículos que você fala nos REUET, para mim decorar. Quando tiver oportunidade, eu poder falar da palavra de Deus. Abraço, pastor, Pai do Senhor Jesus na sua vida. Te amo, em Cristo Jesus. Temos que falar assim, porque as pessoas falam do seu cabelo, e nós sabemos que os homens grandes da Bíblia tinham cabelo grande e vestido. Abraço, fica com Deus. Poxa, graças a Deus, né? É um bom testemunho, por isso que eu trouxe esse comentário para colocar aqui no vídeo, porque é um grande testemunho, né? A Bíblia Chave do Céu, em nome de Jesus Cristo, fez uma grande obra na vida do Maurício Andrade. Que Deus te abençoe, tá, Maurício Andrade? Continue firme nos caminhos do Senhor, tá bom? Pai do Senhor, meu querido. Marco Antônio. Pastor, a paz. As igrejas que não devolvem o dízimo, elas terão a salvação? Grande abraço, meu irmão. As pessoas que não devolvem o dízimo terão salvação? Não terão salvação, o Marcos Antônio. Por quê? Lá em Malaquias 3,8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Então, aí dizem que te roubamos no dízimo das ofertas. Ou seja, quando não se dá o dízimo, Deus toma a pessoa como ladrão. E você vê que lá os 10 mandamentos diz: não furtará. Quem é que furta? Quem é ladrão. Entendeu? É um dos mandamentos. Então o que nós entendemos por isso? Que uma pessoa que não dá dízimo, ela é ladrão. Então ela não consegue a salvação da sua alma. Tá bom? Juntei ali o Malaquias 3,8, juntei lá os 10 mandamentos que tem: não furtarás, e Malaquias chama de ladrão quem não dá dízimo, e nos 10 mandamentos está que quem furta não é do reino de Deus, porque é as leis de Moisés. Então é isso. Então quem não dá dízimo não entra no céu. Tá bom, Marco Antônio? Entra em condenação. Fica na parte do Senhor, Marco Antônio. Paulo Borges. Olá, apóstolo Erasmo. Sempre tive esta dúvida. Faço as minhas orações diariamente, mas quase sempre deitado. As orações são na mesma válida? Nunca o faço de joelho. Abraço e saúde. Obrigado desde já. Paulo Borges, isso aí é um pecado, entendeu? Mas deixa eu te dar uma explicação. Quando você se ajoelha diante de Deus, isso é uma demonstração de respeito e de reverência a Deus, que é o nosso Pai, que é o Criador, é uma autoridade máxima do universo. Tudo foi criado por Ele. A Bíblia diz: dai honra quem tem honra. Se você observar na antiguidade, quando se aproximava diante de um rei, as pessoas se curvavam, se ajoelhavam, né? Um dos joelhos, se eu não quero me confundir, uma posição de submissão. Então, nós temos que fazer isso. Agora, da forma que você está falando aqui, ó, você diz que sempre tive essa dúvida. Faço as minhas orações diariamente, mas quase sempre deitado. Quase sempre deitado.
Quer dizer, você tem que entender que não pode. Agora, acontece de uma vez ou outra, você chega cansado, né? E você ou está com algum problema, está sem ânimo de orar, aí você se deita ali, dá algumas palavras, é aceitável. Mas você tem que entender que não pode ser isso sempre, tá entendendo? Tem que se curvar diante de Deus, tem que se ajoelhar diante de Deus. Isso aí é o correto numa oração. É um sinal de submissão a Deus. Volto a repetir, mas aqui e acolá, que você chega, que você vê que não tem condições de se ajoelhar, você está um caco, aí vamos dizer que seja aceitável você se deitar e dar algumas palavras ali, até como respeito a Deus, e dormir, tudo bem, mas que você tenha o entendimento que o certo não é esse. O certo é se ajoelhar diante do Senhor e orar com reverência e respeito. Tá bom, Paulo Borges? Obrigado pela sua pergunta. Fica na paz do Senhor, tá bom? Rômulo Castilho. Eu sonho muito que chegar uma pessoa de viagem, fica na minha casa. E sempre namoro uma das mulheres. Depois o povo vai embora. Eu fico sozinho. Sonho muito isso. Rômulo Castilho, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo pode me usar para revelar. Se ao terminar de falar, o Espírito Santo não me usar, porque ele não quis revelar, tá? Então, o que eu costumo dizer é que o sonho tem 3 tipos de sonho. Da mente, tem o sonho profético e o sonho maligno. O sonho da mente é aquele sonho do teu dia a dia. O sonho profético é Deus querendo te dar algum sinal, algo que vai acontecer na tua vida. E o sonho maligno é o diabo oprimindo, enganando, fazendo outras coisas. Então, Rômulo Castilho, esse teu sonho aqui pode ser uma dessas coisas. Eu não costumo falar da minha cabeça, entendeu? Eu poderia criar uma história aqui e passar para ti, né? Mas na maioria das vezes o Espírito Santo me usa para responder. Tá aqui. Eu sonho muito que chegar uma pessoa de viagem, fica na minha casa. Eu sempre namoro uma das mulheres. Depois o povo vai embora. Eu fico sozinho. Sonho muito isso. Então é isso, tá bom? Pode ser da tua mente, possa ser que isso não tenha nada a ver. Agora não veio nada para me falar para ti. Tá bom, Rômulo Castilho? Pai do Senhor, meu querido. Rômulo Castilho, mais uma vez. Eu queria saber se é verdade que Jesus ficou tão nervoso, sabendo que iria passar por tudo. E dizem que Jesus começou a transpirar sangue. Os cientistas dizem que isso é possível. É verdade. Eu acredito que esse fato, Deus permitiu que acontecesse, de Jesus transpirar sangue, para mostrar que mesmo que Jesus sendo Deus, mas o espírito dele estava no corpo físico. Então, ele tinha o mesmo sentimento que o ser humano tem, como angústia, como dor e tudo mais. Quando ele realmente viu aquela tortura que ele ia passar, aquilo foi muito forte. Ele chegou ao ponto até de dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Cálice no sentido de sofrimento, tá entendendo? E depois ele disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja a sua. Ele veio cair em si e sabia que não poderia afastar esse cálice, porque justamente ele veio com esse propósito de ser crucificado, porque isso era um projeto de Deus e para salvar toda a humanidade. Tá bom, Rômulo Castilho? Então é isso, ele realmente transpirou sangue, porque ali ele sentiu o peso da crucificação. Você já imaginou prego nas mãos, prego nos pés? O que me dói mais é o prego nos pés, que é no osso, né? Teve que atravessar o osso ali. Deve ter sido uma dor, pessoa viva, sem anestesia. Meu Pai do céu, meu Pai do céu. Tá bom, Rômulo Castilho? Pai do Senhor, meu querido. Ronaldo Celso. A paz do Senhor, Jesus, apóstolo Erasmo. Eu gostaria de saber se a gente que assiste os caça-fantasmas
podemos atrair espírito para nossas casas. Deus te abençoe. Há essa probabilidade sim, entendeu? Tem pessoas que são sensíveis e absorvem através dos vídeos. Mas eu quero dizer para você que, independente dos caça-fantasmas, os demônios atacam. Analisa comigo. Antes de existir os caça-fantasmas, antes de existir a televisão, antes de existir a energia elétrica, o demônio não atacava as pessoas? Claro que atacava, tá bom? Então é isso. Agora, tem pessoas sensíveis que, através desse vídeo, são atingidos de uma forma muito forte, tá entendendo? Vão dormir, tem pesadelo, e às vezes cria transtorno dentro de casa, contenda e tudo mais, tá bom? Então, Ronaldo, Celso, se você não sente nada, tudo bem, mas volto a repetir, independente dos caça-fantasmas, os demônios que você assiste ou não, eles atacam da mesma forma, tá bom? Fica na parte, senhor Ronaldo Celso. Gisele Vizela, minha pergunta, é verdade que os anjos caídos ensinou aos homens como fazer espada, como saber, como fazer remédios com as folhas, esse tipo de coisa? Ah, claro que não, né, o Gisele Vizela. A ciência diz que nós viemos do macaco. Isso aí é uma falácia da ciência, né? É uma inverdade, tá? Quando Deus criou Adão e Eva, deu sabedoria para Adão e Eva, entendeu? Consequentemente, os filhos de Adão e Eva, puxando para Adão e Eva, nasceram sábios e foram descobrindo as ervas, foram descobrindo o metal e tudo mais. É a sabedoria, como até hoje você vê os seres humanos descobrindo coisas novas, como na questão da saúde, né, dos remédios, da medicina e tudo mais, tá bom, Gisele Vizela? Então, o diabo não tem nada a ver com isso, e ele não iria, só você agir com a inteligência, ele iria ajudar os seres humanos a achar a medicina através das ervas, das folhas? Ele não ia ajudar, né? Ele é o estado do mal, ele quer prejudicar, e as ervas faz ajudar, e a espada tem no sentido de proteger contra animais ferozes. Ele também não ia dar essa dica, né? Porque com a espada, os homens pré-históricos dominavam os animais. Então o diabo não ia favorecer a humanidade, a criação. Ele quer destruir. Então isso aí é sabedoria do próprio homem. Tá bom, Gisele Vizela? Fica na parte, senhor. Rômulo Castilho, praga de mãe faz filho virar até monstro? É terrível. Rômulo Castilho, eu não sei em que sentido virar monstro, né? Eu não sei em que sentido virar monstro. Se for no sentido literal, não. Isso aí isso é uma mentira, é uma falácia, não existe isso. Tá entendendo? Mas praga de mãe amaldiçoa o filho em 2 pontos. Primeiro ponto, se a mãe está completamente equivocada, mas a si mesmo ela amaldiçoa, e o filho não serve a Deus, por mais que ela esteja equivocada, mas a maldição pega. Ela estando equivocada, amaldiçoa o filho, e o filho é servo de Deus, a maldição não vai pegar. Agora, se ela amaldiçoa um filho evangélico, que é fiel a Deus, mas o filho cometeu algo errado, mesmo ele sendo evangélico, a maldição vai pegar. Tá bom? Rômulo Castilho, é dessa forma que funciona. Mas ao ponto de virar monstro, não, né? Tem nada a ver isso aí, tá bom? Isso aí é meio fantasioso. Tá, Rômulo Castilho? Pai do Senhor, meu querido. Maurício, profeta de Deus. Gostaria de saber, pastor, se quando a pessoa morre sem obedecer às leis de Deus, ela é atormentada de acordo com a sua obra. Com certeza, isso aí é a justiça de Deus. A Bíblia diz que o Senhor vem e traz o seu galardão para dar a cada um de acordo com a sua obra. Então, quando ele fala isso, é querendo dizer, quem tem galardão de ir para o céu, vai para o céu. Quem tem galardão de ir para o inferno, vai para o inferno. Mas também isso se entende. Há galardões individuais,
pessoas ter posições no reino de Deus de uma forma hierárquica. Então, também isso se estende para quem primeiro recebe o galardão de condenação, né, por aquilo que fez, e também no inferno vai receber galardão de sofrimento, diferenciado de outras pessoas. Eu acredito nisso. Por quê? Porque Deus é muito justo. Ele só dá aquilo para a pessoa que ela merece. Então, no inferno, vai ter sim galardão de sofrimento. Tá bom, Maurício, profeta de Deus? Que Deus te abençoe, meu querido. Mistério oculto. Eu queria saber o que acontece com o corpo de Jesus, que era de carne e osso, após ressuscitar. Olha, o mistério oculto é o milagre de Deus. Assim também como houve o arrebatamento do profeta Elias numa carruagem de fogo. Você vê que o Eliseu só viu a capa caindo. Quando estava o Eliseu e ali a carruagem veio e levou o Elias. E a Bíblia relata que a capa do Elias caiu para o Eliseu. Daí cadê o corpo? Ali de uma forma sobrenatural, o corpo físico se evapora e prevalece o corpo celestial. É um novo corpo, tá bom? Mesma coisa aconteceu com o corpo da carne de Jesus. Então, Jesus Cristo ali foi transfigurado num novo corpo, e aquele corpo da carne evaporou pelo poder de Deus. Tá bom, mistério oculto? Obrigado pela tua pergunta, viu? Fica com Deus. Talicinha Silva. Talicinha Silva. Minha pergunta: Satanás tem capacidade de levar um ser humano na região celeste? Porque existe muita gente que desaparece, nunca mais é vista. Talicinha Silva, ele não tem essa capacidade. Tudo que passa para o mundo espiritual fica sob o controle de Deus, entendeu? Então ele não pode abduzir ele mesmo, se transfigurando em ET, porque como você fala aqui, tem muita gente que diz que os ET abduz as pessoas, some com as pessoas. Aí você está unindo isso, e já que o ET é Satanás, pode estar levando para a região celeste? Não, isso não pode acontecer. Quando aparece o ET, abduz, né? Eu não sei, pessoas desaparecem, né? Eu não sei o que acontece quando desaparece, mas levar para a região celeste não pode, né? Porque está sob o controle de Deus, entendeu? Então, quando uma pessoa passa para o mundo espiritual, o diabo não tem nada a ver com a vida da pessoa. Essa parte aí quem toma conta é Yahvé. Tá bom, Talicinha? Então, Taizinha, desculpa. Taizinha, não é Talicinha. Taizinha Silva. Taizinha Silva, espero ter te respondido. Não pode levar para a região celeste, tá bom? Não pode. Pai do Senhor. Rômulo Neto, eu queria saber como Adão e Eva deu origem a tantas pessoas com características diferentes. Se quando nasce um filho, nasce com 50% da mãe, 50% do pai. Olha, o Rômulo Neto, isso é verdade, né? Mas você precisa entender que, assim como nós temos a digital diferente um do outro, por mais que cada filho que nasce, ele nasce um pouco puxando para o pai, um pouco puxando da mãe, mas nesse nascer tem alguma característica que não é do pai nem da mãe, é da própria pessoa. E isso com o decorrer da procriação de geração em geração, então vai havendo mudança característica, principalmente que desde Adão e Eva até os dias de hoje, houve ali, como é que eu posso dizer, mistura de raça, com os descendentes de Caim, os afrodescendentes, com os brancos, e ali foram criando os mestiços, pessoas, você está entendendo, com a mistura de raça, de branco. Tem a questão também do clima, do sol, como o japonês, que é um pouco amarelado, né? Tá entendendo? Chama de um povo amarelo, uma coisa assim e tal. Então a questão do clima, do sol, isso também atinge. Então, e essa mistura de negro com branco, e gerou o moreno, gerou o mulato, e é isso. E a característica da pessoa, por mais que puxa para o pai e para a mãe,
mas alguma coisa vai puxando para a própria identidade da pessoa. E quando essa pessoa se une com outra, vai haver outra diferença, e assim chega em tantas diversas diferenças de pessoas. Volto a repetir, a nossa digital nenhuma é igual a outra, é diferente, tá bom? Então, assim como o visual da pessoa, tá? Rômulo Neto, não poderia nascer todo mundo a cópia, seria até uma coisa imperfeita, né? Porque sabendo que cada um tem sua independência, né? Então, para Deus e para aquilo que ser correto, era bom que cada um tivesse a sua própria identidade. Não todo mundo ser um clone de Adão e Eva. E, quer dizer, eu acho que o próprio Deus, que quando fez Adão e Eva e criou o óvulo, o útero, o espermatozoide, ele já criou com essa definição que sairia um pouco diferente, justamente para que haja diversidade de pessoas diferentes no planeta, até para que possamos identificar. Você já imaginou se todo mundo tem a mesma cara de Adão e Eva, né? Para identificar uma pessoa ia ser um problema. O cara matou alguém e aprendeu o outro errado. Então você vê que foge também. Eu acredito que essa questão de fisionomias diferentes foi até da vontade de Deus, para que possa haver uma organização e saber quem é quem através da fisionomia. Tá bom? Rômulo Neto, fica na parte, senhor. Binho Black, eu queria saber se casar com prima é pecado. Também eu queria saber por que hoje em dia não aconteceu de algum feiticeiro transformar uma madeira em serpente outra vez. Binho Black, Levítico 18:6 diz assim: ninguém chegará àquela que é próxima de sangue. Você está vendo aí? Levítico 18:6, ninguém se chegará àquela que é próxima de sangue. E a própria ciência fala que toda pessoa que se une, primo com primo, irmão com irmão, há uma probabilidade muito grande de o filho nascer com deficiência. E isso é um fato, isso. Então prova a veracidade da Bíblia Sagrada, que Deus não permite. Por que Deus não permite? Você está entendendo? Quer dizer, por isso que colocou essa punição. Não generalizar, porque tem casos que primo casa com primo, não acontece, mas na maioria dos casos acontece de nascer filho com deformidade. Tá bom? Binho Black. Então é pecado, tá? Você colocou, esse é pecado. Levítico 18:6 diz que é pecado, não pode se aproximar, tá? A outra pergunta é aquele milagre que os feiticeiros transformaram o cajado em cobra, e você diz por que não fazem outro. Mas se tu observar, ninguém viu, né? Ainda não foi mostrado. Mas tem cada milagre que esses mágicos fazem que é muito mais forte do que aquela da serpente. Tá bom, Binho Black? Tá bom? E alguém pode ter feito aí e não foi filmado, não foi detectado. E se não, tem muito mais mágicos aí fazendo coisas piores do que aquele da cobra, não é verdade? Tá bom, Binho Black? Fica na paz, meu querido. Tamires Krasuski Lopes, a paz, pastor. E os lugares onde as pessoas não conheceram Deus? Hoje, graças a Deus, a maioria dos países já ouviram a palavra, mas em civilizações antigas, os homens da caverna, esquimós, índios, que têm outros deuses, já que o ser humano é criado para adorar, como serão julgados se não conhecer a Deus e as leis da palavra de Deus? Olha, o Tamir Krasuski, essa questão desses índios, desses homens que não viram a palavra de Deus, primeiro que esses índios, eles vêm lá da Torre de Babel, onde Deus espalhou aquela civilização. Os continentes ainda não tinham separação do oceano, eram tudo junto. É isso que se deduz, porque quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tinha índio. Cristóvão Colombo descobriu a América, tinha índio. Você está entendendo?
Quando os ingleses colonizaram a América, tinha índio. Então, de onde vieram esses índios? Então, dá para se entender que vieram lá da Torre de Babel, que fala que Deus mudou a língua deles e espalhou sobre a terra. É isso que se entende. Então, eles são descendentes ali são descendentes daquele povo antigo em pecado e não tem para onde correr, entendeu? Tem que aceitar Jesus. Se a palavra não chegar até eles, azar deles. São pecadores, são filhos de Adão e Eva, são pecadores. A Bíblia não fala, mas fica subentendido. Por um homem entrou o pecado, Adão. Por um outro homem entrou a salvação, Jesus. Então esses índios precisam chegar até Jesus. Então, se não chegarem, eles são descendentes daquele povo rebelde da Torre de Babel e vão entrar em condenação. Tá bom? Deus quer deixar um legado, e nessa questão de Deus querer deixar um legado, Deus ele é muito rígido. Eu até digo que Deus nos conduz a mão de ferro, tá entendendo? Não porque Deus seja mau, Deus é bom, Deus é um bom pai, Ele é amor, mas é necessário que Ele haja assim, para que nunca mais haja rebelião no reino dele. Depois que aconteceu o juízo final, Ele quer que nunca mais ninguém se rebele contra Ele, crie grupo se levante contra Ele, porque Deus administra a sua criação com livre-arbítrio. Então Ele quer ensinar que todos dominem a sua entranha e tenham limite naquilo que vai fazer, sem avançar as leis e as regras do Deus Criador. Tá entendendo? Então não tem salvação para esse índio. Quer que eu estique mais um pouco? Nem para quem tem síndrome de Down, nem para quem nasce doido, porque tudo isso é questão de demônio. Já nascem condenados ao fogo do inferno. Se é criança, se criança até os 11 anos é salvo, mas de 12 anos para frente entra em condenação, já tem o esperma, a menina já ovula, já é homem, já é mulher, já responde. Tá bom? Tamires Krasuski. Então, você tem que entender o seguinte: esse problema é muito sério para Yahvé. Yahvé não tem problema na vida dele. Ele é Deus perfeito, Ele é eterno, mas Ele não quis ficar só no universo e teve uma ideia de fazer amigos, né? E nos criou, por isso que somos chamados de criatura, porque fomos criados por Ele. Mas nós nos tornamos um problema para Ele, porque Ele, não sendo ditador, nos deu o livre-arbítrio. Então Ele precisa resolver esse problema da desobediência, e tem que ser de forma rígida, para que todos aprendam. Tá entendendo? Então é isso. Então, para esses índios e quem quer que seja, que não conhece Jesus e não entra na disciplina de Jesus, não tem salvação. Tá, Tamiri Krasuski? Pai do Senhor, minha querida. Luciana Menezes. Hoje os cientistas estão atrás dessa arca que diz estar enterrada. Olha, Luciana Menezes, isso é especulação. Essa arca já não existe mais. Essa arca, quando o véu do templo se rasgou, acredito eu que ela foi, como é que eu posso dizer, ela evaporou-se, ela sumiu, tá entendendo? Ali era a arca onde habitava Deus. Na arca havia querubins, ia ser uma idolatria muito grande. Deus sabia disso. Então eu acredito que essa arca, desde o momento que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, eu acho que ali ela se evaporou pelo poder de Deus. Ela sumiu, porque Deus saiu dela, porque Deus aí iria habitar no nosso corpo. Agora é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, já não é mais aquela arca. Então, se aquela arca tivesse, o povo ia adorar, porque Deus habitava naquela arca, ia haver uma idolatria muito grande aquela arca da aliança. Então, eu acredito que ela se evaporou, ela não existe. O que existe hoje é especulação. Tá bom, Luciana Menezes? Pai do Senhor, minha querida. Maurício, profeta de Deus. Batizar crianças pequenas, como a Igreja Católica faz, é pecado? É pecado. A maioria dos católicos adultos só tem o batismo de criança. Batismo de criança é um placebo. O que é um placebo? É algo que é feito, mas não tem efeito nenhum. Porque a palavra batismo significa arrependimento de pecados. Como que um bebê pode se arrepender se ele não tem noção? Tem que ser uma pessoa até 12 anos
conforme a Bíblia nos ensina, de 12 anos para cima, 12 anos já ovula, 12 anos já tem esperma, 12 anos já é um homem, 12 anos já é uma mulher, a partir daí é que tem que se batizar nas águas. Tá bom, Maurício Andrade? A partir dos 12 anos, isso que a Igreja Católica faz é um engano. Ou seja, então tem muitos católicos que só tem o batismo de criança. Então, são católicos que não têm Deus, são pagãos, né? Porque esse batismo é placebo, ele não tem efeito. Batizar criança é um engano de Satanás, você está para levar pessoas para o inferno, tá? Então, o certo é batizar de 12 anos para cima, né? Ou quem aceitou Jesus com 40, 50 anos, então se batiza com 50 anos, tá? Mas quem é filho de evangélico, se batiza com 12 anos de idade. Tá bom, Maurício Andrade? Fica na parte do Senhor, meu querido. Luciana Menezes. Eu queria saber por que a Arca da Aliança se encontra perdida e por que na Arca da Aliança tinha 2 estátuas de anjos, se Deus diz que não devemos fazer imagem, tá? Eu queria saber por que a Arca da Aliança se encontra perdida. A Arca da Aliança não se encontra perdida, Luciana, tá? A questão, eu acho que eu já falei para ti, né? Só que tem aqui outra pergunta nova, por isso que eu estou repetindo ela. A Arca da Aliança, eu creio que ela se evaporou quando o véu do templo se rasgou de alta mar. Se ela querubins ali em cima da arca, e ali habitava Deus, ia haver uma idolatria muito grande. Então eu acredito que quando o véu do templo se rasgou, ela se evaporou pelo poder de Deus. Então não existe Arca da Aliança, existe especulação, tá bom? E a outra tu fala, por que na Arca da Aliança tinha 2 estátuas de anjos, se Deus diz que não devemos fazer imagem? Olha, Luciana Menezes, nós temos que ter sabedoria, temos que ter flexibilidade para entender certas coisas. Primeiro que essa Arca da Aliança era do povo judeu. O povo judeu era ensinado, doutrinado a não idolatrar, tá? Lá no trono de Deus, existem anjos que ficam glorificando a Deus 24 horas. Santo, santo é o teu nome, Senhor. E tal. Fica glorificando a Deus, não para de louvar. Em volta do altar de Deus, do trono de Deus. Aqueles 2 querubins simboliza isso, porque Deus habitava dentro da arca. Tá entendendo? Ali o povo judeu era preparado, sabendo que não poderia adorar imagem de escultura. Esse é outro ponto. Então Deus estava tranquilo, tá? E como eu te digo, aquilo ali foi feito não para adorar, simbolizar os anjos que ficam verdadeiramente no altar, no trono de Deus, louvando a Ele. É o que está significando, tá? Aqueles 2 querubins ali louvando, tá bom? São querubins com 6 asas. 2 asas tampam o rosto, 2 asas tampam os pés e 2 asas ficam voando, tá bom? Isso de reverência a Deus. Então quando a Bíblia diz para não fazer imagem, aqui foi feito, mas não para adorar, tá entendendo? Então quando o homem faz imagem, é com o intuito de adorar. Aqui essa imagem foi feita com o intuito para representar os anjos no céu. Mas quando o homem faz imagem do Padre Cícero, Nossa Senhora, tá entendendo? Aí é o erro. Não fazeis imagem de escultura daquilo que há no céu, daquilo que há no... É uma lei. Mas aqueles 2 querubins não foram feitos para adorar, foram feitos para representar os anjos que habitam no céu, louvando a Deus 24 horas. Entendeu? Luciana Menezes, tá bom? Fica na parte do Senhor. Eu espero ter respondido à altura todas as perguntas que vocês me fizeram, tá bom? Fiquem todos na parte do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para outras pessoas, tá? E tocar no sininho para que você seja notificado quando o vídeo de resposta for postado, tá bom? Mais uma vez, fiquem todos na parte do Senhor, em nome de Jesus.